sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, meus amigos e amigas, tudo bem? Avid Media Composer, um dos mais antigos sobreviventes da revolução não linear, continua firme e forte na pós-produção de cinema, TV e muito mais. O Sala de Edição chega ao quarto e último episódio da série dos principais programas de edição do mercado. E, para nos ajudar a escolher com o que nós vamos editar em 2020, estamos aqui com Bruno Baltarejo, coordenador dos cursos do AV Makers. Olá novamente, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Alfredo Barros, montador de cinema e publicidade em Porto Alegre. Alô, estamos aí de novo, então. Hoje vamos enfrentar o Avid e botar ele no lugar dele. Marcelo Porto, System Designer proprietário da Soft Fluid Solutions. Fala, galera. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. E Ricardo Fagundes, editor de televisão e publicidade. Fala, galera. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Prazer estar aqui. Muito bem, senhores, estamos aqui no nosso quarto e último episódio sobre softwares de edição, como acabamos de falar, e a gente chegou finalmente agora no episódio mais complicado aí, né, mais interessante, eu diria, porque é um software que não é tão conhecido da galera, não é um software que a gente costuma mexer todos os dias, particularmente eu não costumo mexer todos os dias, acho que a maioria dos editores não tem essa lida diária assim com o Avid, se é que já teve alguma experiência. Tem muita gente que ainda nem mexeu nesse software. É um software um pouco mais restrito, é mais difícil de se chegar nele, ele é mais caro, ele requer uma estrutura um pouco maior, e é por isso que a gente chamou aqui, em especial, duas pessoas a mais nesse episódio, além de Alfredo Barros e Bruno Baltarejo, que já estiveram com a gente nos outros 3 episódios. A gente chamou Marcelo Porto, nosso Avid Man, né, já conhecido aqui do podcast. Ele que já foi representante, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui da Avid, recebeu aí todos os treinamentos, ele tá aí desde os anos 90, talvez 80, ele vai falar melhor um pouco aí, lidando com a Avid. E Ricardo Fagundes, meu querido amigo e editor que também tá aqui com a gente, ele tem uma experiência muito grande com o Avid Media Composer. Daqui a pouco ele fala um pouco mais sobre isso. O Ricardinho, que já editou muitos infinitos realities e trabalhou muito em televisão, acho que deve ter passado já por tudo que é emissora. O cara é um rato de Avid, é por isso que eu chamei ele aqui. Mas antes de falar com você, eu queria puxar aí o começo do programa com o nosso Avid Man, Marcelo Porto. Marcelo Porto, como é que é a tua história com a Avid, cara? Como é que começou tudo isso? Explica pro ouvinte um pouco aí como é que era a edição aí nos anos 70 não, 80. Nossa, daqui a pouco ele vai me pôr nos anos 50. Chegar nos né? anos 60. Moviola. Não, eu comecei nos anos 90, né? Não comecei com Avid, comecei com um precursor aí que não sobreviveu a essa revolução, né? Mas logo na sequência, em menos de um ano e meio de edição, eu já estava no Avid, que realmente era o software, né, do momento, era o que realmente fazia diferença. Até porque ele não tinha muitos concorrentes, né? Os concorrentes deles eram as ilhas lineares, que ainda estavam presentes e lutando para sobreviver, né? Eu tive a sorte, a possibilidade de trabalhar numa dessas posts que tinham montes de salas de edição não linear, que era praticamente inviável na época você montar várias ilhas de edição linear, né? As maiores posts tinham 2, 3, no máximo 4. E quando essa onda do Avid começou mesmo, as posts tinham, tinha post que tinha 10 salas, né? Por mais que não fosse um equipamento barato na época, ele era viável. Então, e ainda não era possível ter o seu, era viável para algumas empresas, obviamente, mas ainda não era possível ter o seu nem na produtora e quem dirá em casa como a gente tem hoje, né? Por um lado dá para dizer que era um tempo áureo, né? Porque era muito seletivo, não era qualquer pessoa que tinha acesso ao Avid ou Media Composer na época, né? Era caro, né? Um sistema intermediário aí, quase o top de linha, era perto de $150 mil. E hoje você paga aí uma merreca por mês. Então, claro, naquela época era um turnkey, né? Vinha com o hardware junto. Ele não era software only, né? Ele dependia de algumas placas, de algumas coisas, até algumas coisas proprietárias. Depois que a Avid ficou maior,
ela criou algumas placas para dar uma potencializada nos recursos do software, mas algum tempo depois, aí uns 5, 6 anos depois, ele já era software only, você já precisava de um bom equipamento para tocar. Ele não era barato, não era assim tão acessível, mas ele acabou ficando acessível com a chegada do nosso querido amigo Final Cut, né? Ele foi quem realmente popularizou o Media Composer, que foi o primeiro grande concorrente, né? Foi aonde a coisa aconteceu para esse aumento que a gente tem de editores hoje em dia. Não, de fato, mas eu prometi para os nossos ouvintes que a gente não vai falar a palavra Final Cut, a gente pode até falar a palavra Final Cut, mas a gente tem que reduzir a palavra Final Cut, porque a gente fala muito Final Cut no programa, e só para explicar isso, eu já falei umas 3 ou 4 vezes a palavra, que eu não vou repetir agora, mas brincadeira à parte, eu queria saber, Porto, você deu aí uma explicação inicial interessante, mas o que eu queria puxar de você é como é que você pulou dessa experiência que você teve aí nas casas e produtoras para aquela tua amizade com o Imanol até, né? O Imanol Zubizarreta, que a gente entrevistou ali no episódio da 7, o Imanol, que é um representante aí da América Latina, da Avid. Você falou que inclusive até mergulhou, ele é um mergulhador, você também, mergulharam ali nas ilhas do Caribe. Como é que foi isso? Você trabalhou para a Avid ou você foi treinado por eles? O que aconteceu naquela época ali? Vamos contar a história do começo, então. Antes até daquele software que você não quer citar, a Avid deu não foi uma popularizada, mas saiu o Avid Express, era uma versão mais simples do Media Composer, e aí ele deu o primeiro passo para se tornar viável. Quando isso aconteceu, teve um boom de editores e muita gente deixou de ser editor porque quem não era realmente relevante, era quase o meu caso, eu nunca fui um editor assim muito criativo, eu nunca fui um montador, assim, eu sempre fui muito técnico. Então, quando era um negócio difícil de editar, os caras me chamavam, mas quando precisava, assim, de uma coisa, contar uma história, eu não era o cara da vez. Então, só que eu já editava há muito tempo, eu tinha muita experiência. Então, eu fui um desses caras que acabou optando por um outro caminho, porque, né, ser editor não pagava mais a conta. E aí foi quando eu tive contato com o pessoal da Crosspoint, que até hoje são os representantes oficiais da Avid aqui no Brasil. Nessa época, eles tinham uma presença muito forte no Rio, mas não tinham presença aqui em São Paulo. E aí a gente começou a ter um relacionamento, de eu fazer algumas visitas aqui, prestar algum suporte, orientar algumas emissoras. Naquela época, o Avid ainda não era o software das emissoras, né? Ele era muito forte em produtora e eles estavam querendo começar um trabalho em emissoras. E aí eu comecei a fazer esse trabalho para eles aqui em São Paulo. Essa coisa evoluiu, eles acabaram abrindo um centro de treinamentos lá no Rio e precisavam ter instrutores, né? Esses instrutores, era mais viável trazer o que eles chamam de T3, né? O Train the Trainer, trazer um T3 para o Brasil do que levar meia dúzia de caras lá para fora para fazer o curso lá fora. E aí foi onde eu conheci o Imanol. E ele, além dele ser na verdade, ele não é o representante, né? Ele é o especialista de produto Media Composer para a América Latina. Então, do México para baixo, ele é o especialista de Media Composer. E, além de tudo, ele é o T3 na época. Não sei se ele ainda é, mas na época ele era o T3. Ele que treinava as pessoas que iam ensinar. E aí eu fiz esse treinamento, eu e mais 5 pessoas. Desses 6, só passaram 4, não era uma prova simples, não era um treinamento simples. Pra você ter uma ideia, 2 reprovaram. E foi quando eu comecei a ter um relacionamento melhor com a Avid e aí sim, trabalho com as emissoras, a gente ajudou a implantar no SBT, ajudou a implantar na Bandeirantes, eu cheguei a dar vários cursos lá na Globo. Então foi onde a história do Avid Man apareceu, porque nessa época, na verdade, aqui em São Paulo não tinha ninguém que tivesse essa experiência. E até hoje você dá esse suporte, né? Você dá essa estrutura, não oficialmente agora pela Avid, mas você cuida aí, enfim, de várias produtoras com a Softfluid que a gente já falou aqui. Sim, algumas delas editam em Avid, né? Apesar dos outros softwares terem se popularizado mais nas produtoras e as emissoras, na verdade, terem abraçado o Avid até por questões óbvias, né? A gente sabe que é um software mais estável para grandes corporações, para grandes emissoras, para muitas ilhas trabalhando juntas, né?
Então, não tinha como ser diferente. Então, todas as emissoras acabaram abraçando. Temos aí hoje a Soft Fluid graças ao Avid, então, ao Media Composer. Total, com certeza. Podemos né? dizer assim. Que legal, Sim. que legal. Muito bonita essa história e você levantou uma bola interessante sobre essas grandes produções de televisão e tal. Eu queria, então, puxar o nosso debutante aí, Ricardinho Fagundes. Ricardinho... Você tem já uma longa experiência, né, com a Avid e nessas grandes produções. Eu tive o prazer de editar Uma Fazenda com você, né, das 3 que eu fiz, uma você estava, mas você já fez várias outras, acho que mais de 5, se eu não me engano, e um monte de outros realities com o Avid Media Composer, inclusive levantar a bola aqui que o Ricardinho, ele foi um dos editores do The Circle Brasil, que é o reality... da Netflix. Você editou em Avid lá em Manchester, né? Também, né? Foi tudo Avid, né? Isso. Primeiramente, né? Boa tarde de novo a todos aí. E sim, cara, foi feito em Avid. Cara, uma estrutura surreal, assim. Nunca vi nada igual o que eu já tive aqui no Brasil. A começar pela própria mesa, né? Que você tem aquele botãozinho que sobe e desce, que isso pra mim era incrível, porque você tinha um horário de trabalho diferente que você tem aqui no Brasil, né? Lá você trabalha... Ficou brincando com o sobe e desce da mesa. É isso aí. Foi pra Manchester pra apertar o botãozinho de mesa. Não, mas eu vou te falar que isso daí, cara, faz uma diferença depois do almoço, velho, que você não tem noção. Você editava de pé depois do almoço? Porra, não só eu, né? Todo mundo, a maioria. Que legal, cara, que legal. Porque, cara, isso daí, assim... Tipo, tirando isso, né, que é a coisa mais ali, que não é a questão da estrutura em si, de ferramenta, ou por trás, cara, eles lá, assim... dificilmente o Avid caía, era uma coisa impressionante, assim, de estrutura. Mas voltando, né, cara, eu trabalho com Avid desde 2008, realmente, na primeira fazenda que eu fiz, que foi a Fazenda 2, e por incrível que pareça, eu não manjava absolutamente nada, zero, assim, eu fui totalmente cru, fui pego de surpresa, porque eu não sabia qual era o software, eu só trabalhava com Final Cut, porque eu tinha vindo da publicidade, e cara, eu tive que aprender o Avid literalmente em 2 semanas, e foi assim, surreal. Sei bem como é que é. E eu peguei pra mim uma coisa, assim, depois que você aprende o jeito que o Avid funciona, o jeito que ele raciocina, cara, depois você leva isso pra vida, tudo que você vai fazer em qualquer outro software, você pensa igual. Então, assim, eu vou fazer isso no Final Cut, como que eu farei isso no Avid mesmo? Se você vai pro Premiere, a mesma coisa. É um software que eu me dou bem, mas, cara, software é uma questão, literalmente, assim, muito particular. É aquilo, né, cara? O software, você tem que se adaptar a ele, você cria um apego, enfim... Você uma simpatia pelo software e vai que vai, né? Ele é o seu software favorito? Assim, você gosta mais dele do que dos outros? Como é que é essa relação pra você? Eu vou te explicar assim, eu não digo que ele é o meu software favorito, mas ele é o software que eu confio mais, vamos dizer, sabe? Tipo, eu sinto que ele é um software que eu tenho uma precisão na edição melhor. Você edita em todos? Menos no Final Cut X, que eu realmente não manjo nada. Mas o 7 você mandava, enfim... Não, no 7 sim, eu comecei no 7, né? Então sim. Então o Final 7, o DaVinci eu tô estudando agora, até tava enchendo o saco do Baltarejo esses tempos atrás aí, e eu tô gostando bastante do DaVinci, viu? É um software que tá me abrindo os olhos. Mas voltando ao Avid, cara, é um software assim que eu sinto a precisão nele, tipo, ferramentas como Extend, Step In, Step Out, você criar por exemplo, você tem uma base de edição, vou dar um exemplo, eu fiz um reality show que era o Power Couple, né? E no Power Couple tinha a escalada do programa, que era uma escalada... A escalada, para quem não sabe, é geralmente a chamadinha ali do programa, é onde o início... para fazer com que as pessoas sintam vontade de assistir. Então é uma edição mais, vamos dizer, mais explosiva, vamos dizer assim, meio trailer, enfim. E aí, cara, eu lembro que tinha acabado umas coisas e aí o editor-chefe chegou pra mim e falou, cara, você tem 2 horas ainda, você tem um tempinho antes de ir embora, você não quer deixar uma escalada meio pronta aí, depois os meninos pegam pra frente pra terminar? Eu falei, tá bom. E, cara, eu acabei fazendo ali naquele tempo e eles gostaram muito. E aí os caras falaram, você pode fazer toda vez? Eu falei, posso. E fui fazendo. Aí eu descobri o quê? Que as pessoas ali, às vezes, tinham uma certa dificuldade de entender a estrutura, né? Então, o que eu fazia? Eu deixava um esqueleto dessa montagem pronta e salvava no Interplay. Então, qualquer um podia pegar essa estrutura e só trocar o take. Isso no Avid, para mim, é incrível, cara. É uma das melhores ferramentas que eu sinto que o Avid tem. O Premiere dá para fazer isso também. Você consegue arrastar segurando o Alt, se eu não me engano. Ele troca o take automaticamente.
E assim, se você tiver efeito, se você tiver alguma coisa, ele já aplica em todo mundo. E é um negócio surreal. E aí, cara, tipo, os dias que eu tava de folga, alguém pegava e falava, no outro dia, falava, cara, peguei a sua estrutura lá. E, realmente é muito simples. É só trocar o take, ajustar uma coisa ou outra e tá pronto. Então isso no Avid eu acho fantástico, assim. O que eu sinto, agora você falando assim, me vem algumas memórias na cabeça, né? Que de fato ele é muito mais pintado como um monstro do que ele de fato é, né? Ele é muito menos feio do que ele parece, assim. Quando você realmente começa a mexer, você fala, até que não é impossível, né? Você começa a pegar e entender que existe uma burocracia, mas você pega, enfim, no tranco, mas vai, assim, né? Acaba se acostumando. Cara, eu acho que assim, a chatice dele, realmente essa parte burocrática, assim, você não pode clicar em qualquer coisa, ele não é maleável como o Premiere, como o próprio Final Cut, isso realmente nele é muito chato. Tem umas outras coisas também, o animate dele, o mate, se você pega uma coisa com alpha, você não consegue fazer rotação dentro do alpha. Enfim, isso tem algumas coisas bem chatas nele. Ele mas, não é cara, muito drag and drop, né? De ficar arrastando. Não. Assim, ele é bem eu acho ao contrário. Nessa versão nova, eu não sei, mas falam que tá bem parecido. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de trabalhar lá em Manchester, ainda era a versão Ultimate. Ele teve uma atualização, né, de interface ano passado. Em 2019, eles atualizaram a interface. Que, inclusive, a gente fez entrevista com o Emanuel aqui no programa e o Emanuel destrinchou tudo que mudou lá e tal. Sim. Mas é isso, cara. Eu sinto isso, assim, respondendo, dando um pouco mais de intensidade à pergunta que você me fez. Eu acho que é isso, assim, a questão do software é o software que te dá mais segurança. Ele, para mim, é o que me dá mais segurança para fazer as coisas. Porém, ele é um software que eu não edito tão rápido, é muito curioso isso. Eu edito muito mais rápido no Premiere, por exemplo. Mas eu tenho uma precisão de edição melhor no Avid. É isso que eu quero deixar nesse ponto de equilíbrio, assim. Cara, Avid é igual dirigir caminhão. Não é fácil igual carro, mas quando você precisa carregar um negócio pesado, ele vai. Quando você precisa ir longe, ele vai. Entendeu? Senhor Marcelo Porto sempre com, né, alegorias, metáforas. Rapaz, sempre explicando. Ele vai em cheio, mas o Marcelo acerta em cheio. Ele vai no ponto. É uma didática boa, é uma didática. É por isso que eu gosto desse rapaz aí. Hoje a gente tá em vídeo aqui, vamos ver se a gente disponibiliza isso pros ouvintes. O Marcelo Porto fez questão que a gente gravasse em vídeo, porque ele fez a barba, ele tá todo apresentável aí, ó. Ele tá todo bonitão, ele queria mostrar pra gente, quase me pegou aqui, sem trajes, de cueca, que eu tive que pôr uma roupa rápido pra ligar a câmera aqui. Tava até falando pros meus amigos aqui, agora na quarentena, fala aí, ô Alfredo Barros, agora na quarentena aqui não adianta nada, a gente abre o armário, cara, tá cheio daquelas roupas que a gente usa pra sair, camisa, casaco bonito, boné, não adianta nada, cara, a gente só fica de cueca, camiseta e pijama, quando muito, não tira o pijama, né, fica o dia inteiro. Muito à la vontade, né? À la vontade, mas aqui estamos provando... Acho que eu nunca usei tanta roupa velha na minha vida. Tô aproveitando. É um momento de dar daquele refresh nas roupas, né? Mas, enfim, me distraí aqui, eu sou craque nisso. A gente tá falando da didática do Marcelo Porto, lembrei. Eu queria puxar o Bruno Baltarejo, que tá quietinho aí no cantinho dele. Ele tá sem câmera hoje, a gente tá curioso. Ele deve estar com o seu pijama ali, xadrez, e não quis mostrar pra gente. Pior que eu tô de pijama mesmo. Faz uns 3 dias que eu tô de pijama. Como a gente tava gravando o workshop de DaVinci Resolve, teve alguns dias que eu tive que colocar uma roupa mais bonitinha, né, pra gravar. Mas é só da cintura pra cima, o que aparece na câmera. O resto do tempo, o resto é só moletom. Com aquele shorts todo rasgado. Ô, Baltarejo, deixa eu te falar, cara. A gente sabe que você já falou que você não teve muita experiência com a Avid, né? Então, a primeira produtora que eu trabalhei foi com o Avid. Ah, teve, é verdade. Você falou que era um outro software até, não era o Media Composer, né? Acho que era o Liquid naquela época. Era o Avid. Uma das versões dele, faz muito tempo, muito mesmo. Foi o primeiro que eu trabalhei. O que foi o Avid Liquid, Porto? Rapidinho, explica aí pra gente, rapidamente, só pra dar um parênteses aqui na fala do Baltarejo. Então, o Avid Liquid foi uma empresa, um software que eles compraram, né? Ele já existia, eles adicionaram no portfólio, então ficou como Avid Liquid por um tempo. Eles absorveram algumas ferramentas, absorveram alguma coisa do software, mas logo depois, se não me engano, uns 2, 3 anos depois, eles tiraram do portfólio. Mas ele tinha bastante... Foi uma escorregada ali. Não, acho que não, viu? Eu acho que foi mesmo... Devia ter alguma coisa na estrutura do software que valia a pena a aquisição. Não foi uma daquelas compras para tirar um concorrente do mercado, né? Não era um concorrente à altura, mas
mas tinha muitos adeptos, né? Era tipo Sony Vegas, né? É um perfil mais diferente, mas tinha seus adeptos, ficou um tempo na linha, e aí depois eles tiraram da linha e, na verdade, eu nem sei o que eles deram de solução, né? Quando eles tiraram da linha. Eu não acredito que eles tenham deixado o editor a pé, né? Não sei se eles ofereceram algum outro tipo de licença, um upgrade para algum outro software do portfólio. Na época, o WebExpress era muito parecido, né? Ainda tinha o Express. Então, o Baltarejo, você começou nesse Liquid aí? Eu trabalhei em São Paulo quando eu comecei como assistente de edição. Era a época ainda da MiniDV, então a gente tinha uma placa, acho que chamava Mojo, que era também da Avid, que daí a gente capturava a MiniDV e eu fazia toda a organização, metadados, e deixava pronto para o editor. Então era só esse trabalho. Você via umas caixas, tipo, caixa de sapato com toneladas de fita MiniDV para ficar organizando. Foi o teu primeiro contato com edição, né? Foi, e eu gostava desse software. Eu achava ele bem simples de usar, bem organizado, e depois quando eu passei para o Premiere, porque depois que eu saí de São Paulo e vim aqui para Curitiba, a primeira produtora que eu consegui trabalho só usava Premiere. E era uma versão muito antiga do Premiere, porque faz mais de 10 anos, uns 12, antes do CC. Era uma que tinha ainda cavalinhos no Splash e era bem ruim comparado. Eu gostava mais do Avid do que o Premiere, eu levei um tempinho para me acostumar. Muito tempo depois, eu peguei o Media Composer para trabalhar, para testar e para reaprender quando eu estava estudando mais softwares, abrindo o leque de opções, e eu achei ele muito diferente do que eu tinha trabalhado. E agora faz sentido pelo que o Marcelo falou, porque não era, né, o mesmo software, é tipo uma outra versão, como se fosse, provavelmente vai ter uma interface diferente ou algo assim, né? Eles eram bem diferentes. Deixa eu te fazer uma pergunta, o Baltarejo. Bom, Bruno Baltarejo, pra quem não sabe, caiu de paraquedas aqui, não conhece o Bruno Baltarejo. O Bruno Baltarejo é lá do AV Makers, que é uma escola online de cursos audiovisuais, né? Mas a gente sempre foca aqui nos cursos de edição que ele oferece por lá. Ele é coordenador e professor dos cursos. Ele esteve presente com a gente nos últimos 3 episódios, falando sobre os outros softwares também, né? A gente sabe que você não tem tanta experiência com o Avid, mas a gente recebe muita mensagem dos ouvintes, ô Bruno, querendo o curso de Avid no AV Makers. Você tinha falado pra mim que parece que tá em produção esse curso. Ele tá no planejamento para esse ano. A gente tá negociando com alguns professores, como você disse, não é um software que eu trabalho do dia a dia, e a ideia do AV Makers é ter um leque de professores, sempre o melhor, ou um cara que manje muito, que tenha muita profundidade de conhecimento na sua área, para trazer o conhecimento da sua área. E como a Avid não é minha área, a gente está trazendo um professor a mais para a equipe exclusiva para trabalhar com os cursos de Avid. Mas até que enfim alguma coisa que você não manja, né, cara? Tem muita coisa que eu não manjo. De tudo, velho. Ó, o Alfredo tá rindo aqui, porque... Né, não, o Alfredo falou outro dia no grupo, o cara é um ninja, É o Pelé, mano. né? O cara é o Pelé. O cara coloriza, faz after, e tudo bem, assim. O cara, e além de fazer bem, ele ensina, né? É pra dar raiva mesmo, assim. É brincadeira. A gente gosta muito de você, Bruno, mas... enfim, sei lá, dá uma previsão pra gente aí, cara. Você acha que esse ano, então, chega o curso de Avid pra galera? A gente tem uma listinha de cursos que são urgência, que é tipo os que os alunos mais pedem, que a gente sabe que vai agradar mais o público que já é nosso aluno, ou que quer entrar para a plataforma, e esse tá nessa lista. Tem tipo uns 6 da lista que tipo são a meta desse ano. Alguns desses da lista, não é o caso do Avid, mas alguns desses da lista a gente ainda tá vendo como é que vai ser, porque agora com a quarentena deu uma bagunçada nos planejamentos do ano, né? Mas como é software, o software é um pouco mais fácil, porque cada um, o professor pode fazer de casa, né? Não precisa necessariamente ir até o estúdio. Aliás, você fez de casa o curso agora do DaVinci, né? Que a gente fez o episódio que explicou que ia ser lançado. Ele já foi lançado. E, se eu não me engano, nessa semana vocês lançaram a 4ª aula, que era gratuita, né? Das 4. E agora o curso está completo. Explica um pouco pro ouvinte aí que perdeu essa informação e, de repente, se interessa por esse curso. Sim, a gente está com um workshop de DaVinci Resolve. É um workshop gratuito. E a ideia desse workshop é ser um início rápido. O cara que conhece alguma coisinha de edição, de audiovisual, ou até mesmo que já conhece com profundidade, mas não conhece necessariamente o DaVinci, e quer aprender o DaVinci de maneira rápida e prática. Então a gente montou um curso em 4 aulas, que passa pelas áreas principais. Uma aula é só organização, tem 1 hora falando sobre organização, importação, criação de projetos. Tem uma outra aula que é de edição, uma outra que é de cor, e a última a gente fala do Fusion. Então ensina como fazer composição. Especificamente nessa aula a gente falou sobre chroma key,
mas a ideia é mostrar a lógica e as ferramentas. O curso ele é gratuito até dia 14/4. Então fica ligeiro aí, porque olha só, dia 14/4 é amanhã. Você está ouvindo esse episódio na segunda-feira, então corre para acessar lá. E se você ouviu depois, não tem problema também, porque você pode acessar o avmakers.com.br, que lá você pode se inscrever nos cursos que eles têm lá, né, Marcelo Ferraz? Inclusive, a gente tem uma página exclusiva lá dentro, né? Isso aí, a nossa página, é só você entrar em avmakers.com.br/sala, que é a página escondida ali, a página exclusiva do Sala de Edição, onde o pessoal do AVMakers disponibiliza para você descontos, promoções diferenciadas. Então, só para quem está ouvindo Sala de Edição que vai tomar conhecimento disso e vai entrar lá para fazer os cursos num preço diferenciado. Porque esse curso aí do Baltarejo que ele tá falando, na verdade é uma palhinha aí, né? É um curso bacana, gratuito, mas ali dentro do AVMakers você tem cursos completos que exploram o programa todo, até colorização, enfim. Tem outros cursos também, tem mais de 100 cursos lá dentro, né, Baltarejo? Isso. A ideia desse curso, o aberto, é ser um início rápido. Então, ele tem profundidade, são 4 horas falando bem direto sobre todas as ferramentas. Mas no portal, a gente, além de ter esse curso, a gente vai subir esse módulo lá também para quem quiser um curso rápido, mas a gente tem o curso completo, que são 70 horas, passando por todas as funções do software. Então a gente consegue no portal ir bem além. E daí tem cursos também de muito mais áreas. Tem direção de fotografia, operação de câmera, de gimbals, roteiro, como fazer projetos editais para cinema, como viabilizar esse projeto depois, usar a lei de incentivo para distribuição. Enfim, tem curso de diversas áreas, tudo voltado para audiovisual, mas aí cinema, edição, pós-produção, gravação, enfim. Muito bem, então fica aí a dica, é uma plataforma que você tem acesso o tempo todo a todos os cursos para você assistir quando você quiser. É uma escola muito completa, os cursos são muito bons, o pessoal tem gostado bastante. Então a gente vai ter esses cursos aí da Avid mais para frente. E você particularmente tem estudado o Avid ou você... Qual que é a sua visão do Avid, dessa ferramenta, o Baltarejo? Por que você não se interessa tanto por ele? Você não tem muito uso com ele? Então, na verdade, é um software que me interessa estudar também, como muitos outros. Um outro software que eu queria muito estudar também é Nuke, por exemplo, eu queria aprender Scratch, mas aí a gente tem um ponto também entre querer e ter tempo para estudar, né? Pensando no mercado que eu tô, aqui no Paraná, não é um software que é comum de usarem, é muito difícil, eu não conheço. Eu já trabalhei com várias produtoras, tanto trabalhando na produtora, quanto dando cursos, palestras, consultoria, e eu não sei citar nenhuma que tem Avid como sua ferramenta de edição. Eu sei em São Paulo, algumas, e tem vagas muito boas, inclusive, para quem, sei lá, tá querendo subir mais a carreira, ganhar um pouco mais. Uma coisa legal que eu percebo nas vagas para Avid é que tem uma remuneração geralmente melhor do que, às vezes, uma vaga que é para editar também, só que com Premiere. Então é uma ferramenta que eu acho interessante, que tem espaço em mercados maiores, mas dependendo do mercado que a pessoa tá, ele não vai encontrar. Que, como é o meu caso aqui em Curitiba, eu não sei se tá, e eu conheço muito o mercado aqui, em nenhum local para trabalhar com Avid. E aí, entre as prioridades que eu tenho, acabou ficando em segundo plano. Mesmo sendo um software que eu acho interessante e importante, não é o mais importante no meu mercado agora. Não, e de fato, eu acho que, até puxar um pouco o Alfredo Barros, aí hoje ele tá quietinho, realmente são mercados... o Alfredo usa bastante, o Avid já usou, né? Em longas, né, em filmes mesmo, em cinema. Acho que a gente tá aqui com os dois polos. O Alfredo, que mexe muito com cinema, e o Ricardinho, que eu acho que o lugar que mais se usa o Avid é em reality. Então você tem cinema e televisão, né? É engraçado como ele atende muito bem, como o Porto falou, acho que é o caminhão mesmo, que leva o filme nas costas, o longa, e o reality também, numa outra necessidade mais imediatista ali, mas é uma alta demanda diária, né? Mas, Alfredo Barros, fala pra gente aí da sua experiência com o Avid, como é que é editar um longa-metragem no Avid, tem essa mesmo? É um software que exige mais do editor, é isso? Eu gosto muito do Avid, cara, gosto muito. É engraçado que eu aprendi a usar meio que na briga, assim, porque foi um projeto com a Globo, e eles exigiram que a gente usasse o Avid, assim, então, por causa do processo do workflow deles interno, lá, a gente tinha que usar o Avid, né? Que foi o Doce de Mãe. Quando a gente foi fazer aquela série lá pro Doce de Mãe, eles exigiram, tinha um engenheiro no set que
ajudavam em todo o processo, né, de logagem e tal, então a gente foi obrigado a aprender. No começo eu tive, assim, cara, uma raiva absurda, assim, eu detestava esse programa, assim, achava ele burro, difícil, complicado, assim, a gente chegou num ponto, e isso era eu, o Giba e mais os 2 montadores lá, assim, que estava vindo do Final Cut na época, o Final Cut antigo, né, o 7, e tentando aprender o Avid. Assim, a gente chegou num ponto que nós estávamos tentando achar maneira da gente editar no Final Cut e achar uma forma de passar para o Avid depois, assim, e, enfim, desistimos disso, resolvemos aprender. E eu lembro, assim, que demorou um tempo para eu começar a ver as vantagens do Avid, assim, coisas que realmente ele era mais interessante entender, o raciocínio do software, como eu chamo. Não é exatamente o raciocínio, porque o software não pensa, mas como que ele foi pensado para ser usado. E é esse que, para mim, é o segredo para tu aprender uma ferramenta, tu conseguir entender como é que eu faço para pilotar aquilo ali, né, que é da maneira nativa, digamos assim, né. E o Avid tem uma coisa interessante que eu fui me dando conta, que ele veio muito de um processo de montagem que era feito na película, porque foi o primeiro software, eu acho, assim, que conquistou os montadores, e ele tem um raciocínio que vinha da maneira como se montava na moviola. Como eu não comecei montando na moviola, comecei direto no Final Cut, para mim eu tive que tentar simular esse raciocínio, assim, né, que é de fazer os selects, né, na moviola o cara pega os rolos de câmera, o material tá tudo fora de ordem, a primeira coisa que ele vai fazer para montar é ir colocando aquele material numa ordem, né, então ele faz um rolo grande, um copião, assim, não se chamam de copião exatamente, mas seria uma pré-organização em que ele vai colocar todo o material, todas as tomadas, tudo na ordem da narrativa. E aí depois ele pega esse rolo, ele vai montar a partir desse rolo, e vai escolhendo, e então ele vai criando, né, vai colocando na ordem, já com a seleção, substituindo, colocando numa ordem já como a gente vai assistir, né, no cinema. E isso foi uma coisa que, quando me passaram isso, assim, que eu tinha um montador, que é o Paulo Padilha, até quero mandar um abraço para ele, está morando em Los Angeles agora, um montador de documentário, assim, que me ensinou bastante o Avid na época. Ele disse, cara, assim, ó, o segredo da coisa, tu tem que fazer um pré-select aqui. Então, ele me mostrou que a maneira mais interessante de usar o Avid, claro que aí há controvérsias, né? Mas a maneira como ele trabalhava, e eu achei que fazia sentido, era fazer um rolo, uma seleção, né? E eu trabalhar com 2 timelines, então eu ia cortando e copiando de um timeline para o outro, ao invés de fazer como eu costumava fazer no Final Cut 7, que era pegar do browser, né, e puxar para dentro do timeline. Isso foi uma das coisas, assim, que eu ali comecei a me encantar com o programa, porque realmente ele tem uma maneira de fazer isso que é muito racional, é muito útil, muito rápida, que a gente faz essa pré-seleção e vou copiando, então, de um select para um outro timeline, né? E aí uma coisa que eu lembro que ele me falou, assim, que eu também apanhava horror, assim, ele disse, cara, assim, ó, o Avid, ele foi pensado para tu usar uma mão no mouse e a outra no teclado. E aí, então, por isso que os atalhos do Avid geralmente não são 2 teclas, é quase tudo uma tecla só. Então, aí eu comecei a pegar isso e comecei a me sentir mais confortável, assim. Mas, enfim, é um software muito complexo. Eu lembro daquele primeiro que a gente fez sobre o Avid, aliás, sobre o Avid, não, sobre o DaVinci, né, que o Bruno falou uma coisa assim, não, que o software é enorme, então o curso de DaVinci que ele faz no AV Makers é enorme, o curso, assim, o curso é super complexo, porque o software é muito complexo, o DaVinci. Eu acho que o Avid é ainda mais complexo que o do DaVinci, porque ele tem assim, recursos para tu fazer umas 10 séries de treinamento, assim, porque quem aprende a editar no Avid, tu tá aprendendo assim uma casquinha só de tudo que ele te permite fazer em termos de pós-produção, de correção de cor, e até a integração com outras ferramentas, né? Tem recursos que tu compra separado e vai colocando como aquele script sync, né? E eu acho que de todos os softwares, de fato, além das ferramentas pro editor em si, pro corte, ele é o que tem a maior estrutura mesmo, né? Que abrange diversas áreas. Eu lembro que eu fui editar a Fazenda lá com o Ricardinho, até eu tinha ido uma antes que ele, mas eu me assustei, assim, com a estrutura. Você tem diversas ilhas ligadas umas nas outras, quer dizer, tem um interplay, várias pessoas têm acesso às mesmas mídias ao mesmo tempo, você pode, inclusive, abrir projetos meio que ao mesmo tempo. É uma doideira, cara, e ao mesmo tempo é super estável, assim. Não é que é um software, que nem a gente discutiu, o Premiere ele dá pau e o Final Cut não, e eu não perco a última coisa que eu fiz, não.
é uma coisa meio bizarra de ficar ilhas 24 horas ligadas por 3 meses e meio, com gente trabalhando em turnos de 8 horas, quer dizer, não para, sai um da cadeira, senta o outro, você tem tudo redondo, tudo funcionando, não tem, sabe, quando a estrutura é bem montada, né, já teve casos até de outros realities que eu já fui que deu um monte de problema, mas eu sei que não era por causa do software, porque era a lambança mesmo da galera que tava produzindo, porque o software em todos os outros realities que eu fui tava muito bem azeitado. O que permite isso, o Marcelo Porto? Então, a Avid começou a se destacar, principalmente no mercado de televisão, quando ela começou a investir no trabalho colaborativo. Então, ela já investe nisso há muitos anos, né? Acho que, imagino até que foi um dos precursores. Começou com servidores até mais limitados, mas o grande segredo é que sempre focado nesse mercado de televisão, né? Que é um mercado um pouco mais exigente, mas sempre com soluções próprias e quase sempre implantada por profissionais próprios. Então, nessas estruturas onde vocês vão, que tudo funciona muito redondo, é porque provavelmente uma equipe da Avid ou uma equipe do representante local, certificado, obviamente, foi lá e montou essa estrutura. Outra coisa que também a gente tem que levar em consideração é que, quando a coisa começou a andar para valer, eles começaram a fazer produtos mais robustos, né? Então, hoje os produtos são muito robustos, né? O Interplay já tem um tempo, aí depois veio o Isis, veio Nexus, eles têm vários produtos para vários mercados e para segmentos diferentes, né? Alguns segmentos exigem uma quantidade grande de vídeo, de material bruto, outros uma janela maior. Então, cada produto tem mais ou menos um segmento. Alguns dentro das emissoras atendem várias áreas da emissora. Então, o mesmo servidor que atende as ilhas é o servidor que atende o playout, que é o que vai para o ar. Então, depois que você edita, você manda esse material para o servidor e o servidor exibe de lá, né, do mesmo servidor. Né, o playout exibe do mesmo servidor que você mandou a sua edição. Então, esse trabalho colaborativo é muito maduro dentro da Avid, por isso que funciona. Uma outra coisa é que, assim, quem já edita há algum tempo já deve ter se deparado com o tal do banco de dados que tem ali dentro, né? Eu lembro até que uma época tinha uma piada que tinha lá, eu não lembro agora o termo, Reconstruction Media Files, Rebuilding Media Files, uma coisa assim, que ele ficava um tempão lendo as mídias para reconstruir esse banco de dados. O segredo do Media Composer e da Avid em geral é esse banco de dados. Ele tem um banco de dados próprio que gerencia essa mídia, então não é o próprio sistema operacional que gerencia onde está a mídia, né? Por isso é que ele é tão estável. Ele tem esse sistema que gerencia as mídias por conta própria e aí é onde a coisa funciona para valer. Inclusive a gente tem esse costume de falar Avid, né? Mas o Avid é Avid Interplay, Avid, inclusive Avid Media Composer, né? Então, na verdade, a gente está analisando aqui o Media Composer, mas a Avid tem toda a estrutura por trás aí que permite tudo isso daí. Inclusive me preocupou, o Marcelo Porto estava nesse papo lá, lembra, Porto, lá na 7, quando o Gustavo Grank mandou um abraço para ele lá, Media Manager lá da Record. Media Manager não, ele é coordenador lá, né? Dos Media Managers da Record, ele que montou a estrutura lá das fazendas que eu e o Ricardinho trabalhamos, ele falou que lembra que estavam querendo trocar lá as ilhas, enfim, por uma questão de orçamento, mudar para Premiere e tal. Quer dizer, você vê, eu prevejo muito problema, assim, numa situação dessa, né, cara? Quer dizer, você tem um ambiente muito confortável dentro dessas estruturas que você conta com todas essas armas, vamos dizer assim, da Avid, né, para poder ter uma estrutura boa, bem montada e sólida, né? Então, apesar do software agora estar muito acessível, né, hoje você consegue licença de Media Composer por $24 por mês. Eles também fazem rental como, né, Premiere e outros tantos. Então, para o usuário final, é um software barato. Mas para as emissoras, manter essa estrutura robusta como normalmente elas são, custa bem caro. Além dos equipamentos, né, que já tem são meio que nivelados por cima, né, não são equipamentos baratos, ainda tem a marca Avid em cima, então, né, aquilo que, sei lá, se você vai na Dell e compra um storage de 100 TB, se você vai na Avid e compra um storage de 100 TB, com certeza o da Avid é mais caro, porque ele é desenvolvido para a Avid e pela Avid. Para a emissora em si, tem um custo mais alto. E você tem também os contratos de suporte, né? Que você tem que manter aquela equipe que implanta e que dá suporte e que
mantém os upgrades e mantém o equipamento, porque na emissora é tudo muito imediato, né? Se dá um problema, alguma coisa, você tem que ter não só uma equipe interna, mas você tem que ter um suporte do fabricante para colocar isso sempre no ar. Fora que você, às vezes, precisa de redundância, né? Então, muitas vezes, o cara não tem um servidor só, é diferente de uma produtora ou de uma grande produtora que tem um servidor enorme. Muitas vezes, na emissora, tem mais de um, às vezes até mais de 2. É onde a conta começa a ficar cara. E algumas, né? Eu não digo algumas emissoras, eu acho que eles comentaram, ele comentou de que eventualmente eles fariam um trabalho com outra marca. Acho que primeiro para experimentar, depois porque deve ter algum interesse da outra marca em estar presente numa emissora, né? Porque não é o mercado deles e eles podem falar, não, nós também estamos presentes em determinadas emissoras. E dar certo numa emissora, muitas vezes, é sinônimo de dar certo em qualquer outro ambiente menos hostil, né? Então eu acho que talvez seja o posicionamento tanto da emissora quanto no caso da Adobe, né? Ele falou que talvez eles partissem para a Premiere. Eu acho que o cachê do Ricardo Fagundes vai ficar mais caro se fizerem ele editar um reality em Premiere, hein, cara? Cara, eu vou ser bem sincero, eu não tenho certeza nem se segura, assim, dependendo do tamanho do reality, né? Do jeito que é exigido, esses realities diários, um The Circle ou uma Fazenda, eu acho bem complicado. Eu já cheguei a ter experiências do tipo... não vou falar, obviamente, o nome da produtora e nem o nome do reality, para não ser antiético, mas teve um projeto que eu fui fazer que ele estava muito bagunçado no meio, e aí me chamaram e falaram, cara, a gente precisa dar uma ajustada aqui, tem como você vir para cá? Eu falei, demorou, tal, enfim, fui lá, era uma baita de uma roubada, e, cara, tava tudo em Premiere. Aí a primeira coisa que eu falei, olha, gente, sinceramente, o Premiere, assim, eu não tenho tanto conhecimento técnico, né, essa coisa de TI, de rede, etc. Mas eu sei que o Premiere é um software que, dependendo da rede, ele não segura muito. E era o caso desse projeto. Ele foi feito todo em cima de uma rede que não estava segurando, aí chamaram um cara de TI, o cara foi lá, dessas empresas como o do Porto, o cara foi lá e reestruturou. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai mudar tudo para Avid e vai mudar todo o servidor, vai mudar tudo e esquece o Premiere. Então tudo que tiver feito no Premiere antes, ok, fica, e depois dos outros programas que não forem editados vai ter que ser tudo em Avid. Cara, foi maravilhoso, assim, porque muda. Obviamente que tem projetos, realities e realities, né? A gente já editou realities pequenos, tem realities que são tipo, dentro de programas, que são quadros de programas e tal, né? A gente fala, obviamente, desses de confinamento, essa coisa, né, pesadona, que você praticamente nem tem ingeste, né? Como na Fazenda, no Big Brother, que são materiais que ficam chegando o tempo todo e tal. A minha curiosidade com você, Ricardinho, o Baltarejo falou até dessa questão da valorização do profissional quando ele sabe o Avid. Sim. Né? Inclusive, acho que foi um dos motivos que eu e o Caso fomos chamados e tal, porque faltava mão de obra de Avid. E depois que a gente aprendeu o Avid, muita porta abriu porque eu sabia o Avid. Ninguém queria saber muito se eu era muito bom ou não, assim, não tinha um teste de eficácia ou de criatividade. Sim, assim, sim. Você sabe mexer, então peraí, vem aqui que eu não posso te perder. Ainda é assim hoje? Cara... assim, o nosso mercado, principalmente de reality, as pessoas conhecem muito, né? Então, assim, essa coisa do tipo, eu vou chamar o Ricardo ou fulano ou Beltrano porque ele sabe Avid, nem é tanto assim. Mas no começo, isso é real, cara. Eu lembro que antes de eu entrar na Fazenda, eu tive uma pequena passagem pela Band. E eu lembro que eu fui indicado por era um senhor que fazia toda a parte de vídeo engenharia numa produtora pequena onde eu trabalhava. E nessa produtora o rapaz falou, olha, lá eu acho que nem existe mais, talvez o Porto deva conhecer, que era uma ferramenta de edição na época que chamava Velocity. E o Velocity, eles estavam trocando algumas coisas do Velocity para Avid. E o cara falou, olha, lá eles vão trocar, etc. Lá vai ter Final Cut, Velocity, mas vão ter algumas máquinas de Avid. Então, se você souber, eu falei, Avid? Eu nem sabia o que era o Avid direito. Eu tinha aberto uma vez, porque eu não tinha feito a Fazenda ainda. Então, assim, eu lembro que eu olhei, eu falei, nossa, que é isso, né, cara? Porque ele realmente não é nada amigável, o Avid. E, cara... depois que eu fui pra Fazenda, fiz esse projeto, e eu lembro disso, dele falar, olha, Ricardo, se você souber Avid, muitas portas vão se abrir, principalmente porque não tem ninguém que mexe com isso direito no mercado. É um mercado muito restrito, ou é emissora, ou é gente que faz longa-metragem, e o cinema no Brasil, naquela época, não estava com tanta, né, tão fomentado assim. Então, assim, era um software restrito. E, cara...
é verídico. Eu acho que, assim, para quem é editor ou para quem quer começar a editar, eu acho que você tem que saber pelo menos o mínimo de todas as ferramentas, e óbvio, tentar dominar pelo menos uma ou duas, porque as que estão sempre em vigência no mercado. Mas, assim, o Avid é uma ferramenta que abre portas, cara, para grandes projetos, principalmente. Então, como é que tá agora? Você que ainda tem feito, existe bastante chance, se o ouvinte tá curioso aí, sei lá, já é um editor aí há um tempo e de repente quer novos ares, vale a pena ele aprender o Avid e tentar entrar nesse mundo de realities e televisão? Cara, como eu disse, eu acho que tem que saber pelo menos duas das principais ferramentas. E o Avid com certeza é uma delas. Eu acho que assim, não tem obrigatoriamente, mas assim, pelo menos ter uma noção, entender, não chegar num projeto e catar milho. Então, cara, porque eu falo por experiência própria. Eu lembro que quando eu fui pra Fazenda, assim, eu lembro que tinha o editor de texto, né, que era na verdade era o editor-chefe. Ele ficava do meu lado, assim, ele falava, edita esse VT aqui. Cara, eu catava milho e assim, eu me sentia o cara mais inútil do mundo. E depois que você pega, entende a ferramenta, você começa a dominar um pouco e fica mais confortável, cara, as pessoas te olham de uma outra forma, a questão do aprendizado, e você chega num outro projeto que já não vai... Aquela ferramenta já não é mais um fantasma para você, entendeu? Já não é um pesadelo. Você fala, puta que pariu, eu vou ter que encarar essa ferramenta, sei lá... Não, cara, então... Eu acho que sim, tem que estudar todas as ferramentas possíveis, e o Avid com certeza, porque a maioria dos projetos e as produtoras desses grandes realities trabalham com Avid sim, cara. Ô Rafa, você tá falando de reality, de cinema e de TV, mas a gente tem uma onda agora aí das grandes majors, né, HBO, Netflix, que só trabalham com Avid, né? Se você quer, eles exigem Avid, então se você... Exatamente. Né, tá a fim de... Querer investir na carreira não é só TV, cinema e reality. Tem, né, essa onda de seriados agora, porque para eles é muito importante o Avid, primeiro porque é aquilo que você falou, o Avid está no mercado há muito tempo. Então a chance de você pegar um projeto ou um BIM de 10 anos, por exemplo, uma situação que a gente viveu alguns anos atrás, que foi migrar do SD para o HD. E provavelmente quem começou fazendo coisas em HD deve estar migrando para 4K. Então, quando você pega um projeto desse, já tem a mídia no formato e e o canal quer fazer essa migração, quer fazer esse up, quando você tem um projeto que é estável, é muito mais fácil você fazer. A outra questão também é que, normalmente, a produtora não detém o direito do produto, né? O produto é da major. E quando ela vai internacionalizar esse produto, é ela quem contrata a empresa que vai fazer. Então, ter um padrão de trabalho é muito mais fácil, né? Você pegar um cara que editou um projeto em Avid aqui no Brasil, você vai mandar esse projeto para a China para o cara fazer uma versão em chinês. Então, o mesmo Avid que tem lá na China é o Avid que tem aqui, e ele sabe que daqui 5 anos esse projeto vai abrir em algum Avid em algum lugar, entendeu? Então, eles exigem isso primeiro porque consegue padronizar, é o software que está mais tempo no mercado, então tem essa garantia, vamos dizer assim, de que daqui para frente não vai ficar mudando, não vai encerrar, não vai ter nenhuma surpresa, e trabalhar com múltiplas janelas, múltiplas línguas, muitas trilhas de áudio, o Avid tira isso de letra, né? O Media Composer tira isso de letra. Então, eu acho que também por isso que eles escolheram o Media Composer como ferramenta padrão, fora a possibilidade de trabalhar editando compartilhado, que é uma questão, né, que você fazer um reality ou fazer uma série grande sem estar compartilhado é praticamente impossível, né? Eu tenho uma dúvida aqui, queria fazer uma pergunta para o Marcelo também, que eu sempre fiquei abismado com a coisa do Avid, que como que um software tão complexo, tão completo, né, com tanto recurso, como que ele pode ser tão leve para rodar na máquina? Assim? Isso é uma coisa que realmente... Eu acho que as máquinas são mais poderosas, na verdade, né? Não, cara, aí que tá. Eu acho que o Avid, ele não consome tanta memória quanto os outros softwares. Assim, tem alguma coisa ali que é diferente na programação. Não sei se eu tô falando uma besteira aqui. Não, tá certo. Então, na verdade, o software ele já foi reescrito mais de uma vez, né? Então, se você pensar, o primeiro Avid foi feito para um Macintosh Quadra. Cara, o Macintosh Quadra, acho que todos os nossos celulares têm mais potência que um Macintosh Quadra. E até a versão
12 ou 13 desse mesmo código que já rodava em G5 ou talvez até no primeiro Mac Pro, era o mesmo código. Então, o código dele sempre foi muito estável, né? O que eu acho que acabou dando essa estabilidade para o software de hoje em dia foi quando os caras fizeram o Express, né? Porque o Express precisava concorrer com aquela marca que o Rafael não quer falar, mas por outro lado, precisava ser um software para conquistar o cara que não podia ter um Mac, né? Então não podia ser um software tão robusto ou tão que exigisse um hardware como exigia o Final Cut. Então eles realmente investiram no código para que qualquer máquina simples pudesse editar. Claro, tem coisas que você faz e tem coisas que você não faz. Mas o básico, editar por 2, 3, 4 trilhas, muitas trilhas de áudio, né, efeitos em tempo real, cara, isso aí, né, qualquer máquina faz. É impressionante, você tem razão. O software é muito estável mesmo numa... Não, e ele consegue entregar aquilo que a sua máquina consegue entregar para ele. É diferente, por exemplo, de um Premiere, que se você não tiver uma boa placa de vídeo, uma quantidade X de memória RAM, ele nem dá play, né? Então, o Media Composer, ele falou, esse efeito eu não consigo fazer, você renderiza que eu te ajudo. Mas não precisa de grandes coisas para fazer uma edição básica nele, não. É interessante isso que você está falando, Porto, porque eu sempre tive a impressão de que, pelo fato de a Avid sempre criar hardware em paralelo, né, para processar o trabalho do Avid, o trabalho do Media Composer, eu sempre achei que ele não fosse tão estável assim, que as máquinas mais simples não dessem conta disso. Sempre foi a minha impressão, não de prática, de ver o fato de existe o Nitrix, né, se não me engano, Nitrix, a placa de vídeo... Nitrix que você coloca... Então, porque na verdade quando tinham esses hardwares, você ainda tinha... era muito vivo ainda o conceito de online e offline. Então, você digitalizava a sua mídia, então você precisava de uma placa de vídeo qualquer, ou até o Mojo que a gente comentou aí, que o Baltarejo comentou, era uma placa de vídeo extremamente safada, mas que cumpria a sua função de pôr o mínimo para dentro e o mínimo para fora. Quando você precisava fazer uma coisa mais elaborada ou de uma janela maior, aí você precisava partir para um hardware mais robusto. E nessa época a gente não tinha as decklinks da vida, né? Que hoje você vai na padaria, pede uma decklink e o cara te vende. Naquela época não tinha. Então aí você precisava de um hardware mais robusto. Foi quando nasceu o Nitrix e tinha um que era o Adrenaline, era uma abaixo do Nitrix, e tinha o Mojo, que era o que todo mundo tinha, que era o que você tinha na época para fazer ingeste de material e para fazer um playout num monitor de vídeo qualquer. Eu queria falar um negócio que a gente falou aí, que todos comentaram da curva de aprendizado, né? Eu me lembro bem, o software que eu comecei a editar era um software bem legal. Ele até na época tinha algumas coisas que o Media Composer não tinha, mas ele era básico, né? E assim como todo mundo que foi de um software para o Media Composer, eu também senti um pouco dessa dificuldade, né? Porque ele tem ferramenta demais e muitas vezes o mercado que você atua, você não usa tudo aquilo. Eu volto na analogia do caminhão, né? Se você não sabe dirigir um caminhão, você senta no caminhão, cara, tem um botão que você olha ali e fala, caramba, só se eu pisar no acelerador e engatar primeiro, o caminhão anda. Para que esse monte de botão? Então, o Media Composer ele atende muitos mercados. E lá atrás, o principal discurso deles é que ele conseguia fazer as coisas que qualquer editor precisava fazer de mais de uma forma diferente. Então, por exemplo, você tinha uma timeline que parecia com uma mesa de corte de cinema, por exemplo. Ou então, para o cara que vinha da edição linear, você tinha um esquema de trabalhar com A-B-roll, com 3 pontos, né? Edição de 3 cortes. Então, essa filosofia foi vindo e foi abraçando novos mercados. Então, por isso é que ele é um software muito completo. Mas, por outro lado,
Se você tá ambientado no Media Composer e você vai para um software mais simples, cara, tem umas horas que você fala, puta, mas não faz isso. Mas não tem essa ferramenta. Eu passo por isso direto, cara. Né? Então o caminho inverso ele também é complicado. É bem isso que o Ricardo falou. Quando você domina a ferramenta, e isso qualquer ferramenta, você fica muito confortável. Quando você vai para uma ferramenta pior, aí você começa a sentir falta. Então, conhecer o Avid profundamente pode não ser o seu software principal, mas vai te ajudar muito a ter parâmetros e de saber, dependendo quando você tem a possibilidade de escolher o seu programa, né? Porque nem sempre você tem essa possibilidade. Às vezes o cara te chama para ir trabalhar na produtora, o que tem aqui é isso, se vira aí. Não, eu posso, eu não posso, eu sei ou eu não sei. Mas quando você tem a possibilidade de escolher o programa e sabe o que um resolve e o outro não resolve, né? Depende, quase sempre a escolha vai ser o Media Composer. E aproveitando esse gancho que o Porto puxou aqui do ensino, do aprendizado, só lembrando, uma coisa que a gente não falou, existe a versão gratuita do Avid que eles lançaram não tem muito tempo, que é o Avid Media Composer First, né? Que ele pelo que eu entendi, ele é totalmente funcional. A única diferença é que ele só exporta até 1080p, é o máximo de resolução, e ele tem, se não me engano, 4 tracks de vídeo e mais 8 tracks de áudio. É o máximo que você pode trabalhar. Ferraz, Avid tem muitos tabus, né? Por exemplo, existe Avid gratuito há muitos anos, ou um Avid muito barato há muitos anos. É que assim, como todo mundo acha que é caro, às vezes o cara não vai atrás. Mas tem o Avid First, já teve o próprio ExpressDV, teve uma época que era gratuito. Sempre teve ou uma versão gratuita ou uma versão muito barata. Fora a versão educacional que existe desde o primeiro e não tem burocracia nenhuma para você adquirir, né? Então, esse eu acho que é um dos grandes tabus. É fácil de aprender e o pessoal não sabe. É fácil de ter acesso. Sim, ele é viável hoje. Mesmo a versão completa, hoje em dia, não é cara, né? Se você for comparar com outros produtos aí, obviamente, tirando o Blackmagic que está gratuito, e só está gratuito porque justamente está querendo, né, galgar usuários, e foi assim até que a Adobe se fez, né? Na época que os softwares custavam aí pelo menos 4, 5 mil dólares, ela foi a primeira que popularizou e aí se popularizou. Nesse aspecto, a Avid é um pouco lenta, né? Eu lembro que na época que o Final Cut apareceu, ela demorou um pouco para fazer a sua versão software only, a sua versão acessível, e depois, quando o Final Cut 7 acabou, ela também demorou para reagir, foi aonde o Premiere realmente deu uma dominada. E agora, né, o Rafa comentou aí, essa renovada que eles deram na interface também demorou. Então, todo mundo que está acostumado, que está habituado ao Media Composer e outros software, todo mundo reagiu, nossa, finalmente, nossa, que bom, nossa, pô. Então, nesse aspecto, eles são muito conservadores, eles demoram demais para tomar certas decisões, mas quase sempre eles acertam. Tem uma coisa que eu queria comentar ali, só assim, lembrando, né, que a gente está falando com editores, assim, uma coisa que é interessante do Avid, para mim, foi uma coisa que eu demorei para pegar, é a importância do trim, né, que nos outros programas a gente não costuma usar muito, ou não tem assim, quer dizer, tu pode usar ou não, mas é uma alternativa. No Avid, eu lembro assim que no Media Composer, o trim, ele é crucial, inclusive tu escolhe se tu quer editar em trim ou no outro, e ele se comporta de uma maneira diferente, depende de como é que tá a maneira como tu tá editando, né. Depois que a gente sai do Avid, vai para outro software, aí a gente sente muita falta daquele trim ali, a maneira como a gente vai encaixando, né, aqui eu quero que esse aqui fique outro. Aproveitando então esse gancho aí do Alfredo, vamos puxar então esses pontos positivos e negativos que a gente fez com os outros softwares também? Eu acho que a gente podia entrar em detalhe para quem não conhece o tal do trim dinâmico. Eu trabalhei lá na TV Brasil durante uns 2 anos com Avid, era um Avid bem antigo, eu vinha do Final Cut 7, e assim, eu tinha sérios problemas com ele, eu não gostava do transcoding que ele tinha que fazer por ser uma versão antiga. Todo material importado tinha que ter transcoding, demorava horas para fazer. Não tinha o AMI. Depois não tinha o tal do AMA na época, para aquela versão, a versão que eu estava usando lá, que era muito antiga.
Mas o trim dinâmico é uma das coisas que eu sinto falta trabalhando nos outros, porque você conseguir dar play no vídeo e na hora que você para de dar play o corte está pronto, isso realmente você não tem em lugar nenhum, né? Vocês já tentaram fazer um equivalente em Premiere, em Final Cut? Vocês já tentaram quebrar a cabeça para fazer algo parecido, não? Olha, no Multicam existe essa possibilidade, né? Sim, mas é que não é igual. No Avid, tu marca o trim, tu dá play, ele vai levando o corte embora, né? No Final 10 tem uma ferramenta chamada Precision Editor, que é um pouquinho o trim dinâmico. Você vê tudo que tem na frente do corte e tudo que tem para trás do corte. E aí você consegue navegar ali por teclado, mas não se compara. Ainda não se compara com o do Avid. Assim, eu já tentei me acostumar. O Trim é a ferramenta mais fantástica que alguma empresa de edição já fez, cara. Porque ele é muito prático e ele tem muitas opções de você ou correr um plano posterior, ou correr o plano anterior, ou correr a mídia dentro do corte, mantendo o mesmo tempo, ou... né, você corre o mesmo plano que você tem naquele seu corte, o plano inteiro para frente, o plano inteiro para trás, e tudo isso, como o Ferraz falou, em tempo real. E não só isso, você ainda consegue fazer fusão de áudio junto do trim. Então você tá num trim, você tá num trecho, aí você fala, porra, peraí, deixa eu ver se não ficou brusca esse corte de áudio. Ficou ruim. Você consegue aplicar a transição sem ter que sair do trim, fazer a transição e voltar pro trim para ver como que ficou. O Avid é um negócio surreal. O Trim, dessas coisas que eu falei, que quando você vai pro Media Composer e depois sente falta, eu acho que o Trim é o mais emblemático. É a ferramenta que e o Trim não existe desde o princípio, mas desde as primeiras versões. Se não me engano, a versão 3 da primeira geração já tinha o Trim e já era, né, naquelas máquinas super antigas, já era em tempo real e já fascinava todo mundo que sabia usar e depois que foi não conseguiu mais voltar. É uma ferramenta bem emblemática do Media Composer. Eu acho o Toggle Sourcing Record também e o Time Warp, acho que para mim são os 3 the best assim do Avid. E coisas banais, né? A gente já ouviu aqui várias vezes o pessoal falando que, né, você mesmo falou que gostava de fazer um select, aí depois você pega a timeline e joga na player. Pô, isso aí é uma coisa tão simples, né? E tem um monte de software que não faz. Pô, como assim eu não consigo jogar uma edição na player? Ele até tem, mas não é exatamente como o do Avid, assim. Como o do Avid, só o do Avid tem. Porque o DaVinci tem isso agora também, que a gente consegue fazer um swap, né, entre o timeline de edição troca de lugar com um outro timeline que seria o do player ali. Mas assim, o player fica aberto para edição, então se tu errar ali, tu pode estragar o teu select, e isso no Avid não, ele fica bloqueado, tu não consegue, ou tu usa para editar, ou tu usa para como fonte de imagem, assim. Você consegue colocar marker só, né, e ajustar volume, mas você não consegue editar. Uma coisa também que, por exemplo, só o trim do Avid que tem, talvez até o Bruno pode me corrigir se eu estiver enganado, mas assim, quando a gente está trabalhando com muitas pistas, eu vou marcar entrada, cada um dos cantinhos ali do trim, né? Eu marco tudo aquilo ali, faço uma edição, e daqui a pouco eu quero voltar para aquela seleção, ele tem um undo que eu volto a selecionar aquele mesmo trim que eu já tinha feito ali. Então, isso nos outros, não, se eu quero mexer nisso, eu já desmarquei o trim, tem que ir lá marcar tudo de novo. E o Avid, ele guarda essa informação, assim, do que estava selecionado no trim, né? As pistas, como que elas estavam selecionadas. E isso é uma coisa que, nossa, o cara ganha um tempo, assim, uma segurança que... Eu não conheço o trim do Avid, então eu não sei avaliar o quão mais avançado ou diferente ele é dos trims do Premiere ou do DaVinci Resolve, por exemplo. No Premiere, ele é bem simples mesmo, você dá um duplo clique no corte, ou você pode fazer uma seleção de cortes se tiver múltiplas faixas, não precisa ser todas, pode ser um conjunto. Ele vai abrir lado a lado, na esquerda a cena anterior, na direita a próxima cena, você pode alterar com atalho se você está pegando da esquerda, da direita, fazendo um roll. Tem também um botãozinho para adicionar transição, tanto de vídeo quanto de áudio, e para pular 5 frames, adiantar 5 frames, ou usar JKL para navegar. Daí, dependendo de que direção que você escolheu, vai ser um tipo de navegação diferente no trim. Mas é bem simplificado. O DaVinci Resolve, eles fizeram um pouquinho melhor. Ele tem essas opções, e você pode ir fazendo playback também com JKL, pode ir acelerando e voltando, e a interface é mais bonitinha para fazer isso. Eu só não lembro se você consegue, já enquanto fazendo o trim, aplicar a transição tanto de vídeo quanto de áudio, mas você consegue definir com
Que nem você está assistindo o vídeo, pausou com a barra de espaço, você aperta um atalho, ele já corre para o próximo corte, aí você usa, se não me engano, a vírgula, ele vai alternar entre puxar o da esquerda, ou do centro ou da direita, sendo do centro um roll, e daí você vai usando o JKL para navegar, assistir e definir onde que você pausa o corte. E daí só usa o L de novo para mudar a posição da seleção, se você quiser fazer uma nova trim num outro trecho do clipe. Então, tipo, eles também têm ferramentas de trim, mas eu imagino que o do Wave deve ser mais interessante, pelo que vocês estão falando. Mas tem também nesses outros softwares. Provavelmente porque eles todos copiam um dos outros, né? Eles veem o que tem de mais legal nos outros e vão tentando trazer para sua ferramenta também. Era isso que eu ia falar. Na verdade, de uns 8 ou 10 anos para cá, o pudor entre os concorrentes acabou, né? Um copia o outro na cara dura, e hoje em dia levantar os pontos fortes e fracos ficou muito difícil, porque um copia o outro, então eles são todos muito parecidos. E infelizmente o que acaba definindo a opção do usuário ou é a carinha da interface ou é o preço, né? Foi até engraçado que a gente estava conversando nos outros episódios, né? E aí, acho que no do Final Cut a gente começou a falar um monte de coisa que a gente gostava e que era o motivo pelo qual a gente editava o Final Cut. E aí o Baltarejo foi falando, não, mas tem também no Premiere, tem no DaVinci. Aí falava outra ferramenta, outro ponto. Não, tem também, agora tem também. Então, no fim das contas, todos os nossos pontos já tinham nos outros. Obviamente, como o próprio Baltarejo falou, às vezes, mesmo copiando, você não consegue o mesmo desempenho daquela feature, né, daquela ferramenta. Mas, com certeza, eles estão cada dia mais iguais. E até questão gráfica também, né? Curioso, às vezes você bate um olho, assim, muito rápido numa timeline. Você fala, que legal, uma edição do Final Cut. E você olha e diz, não, é o Premiere. Aí você olha que legal, um Premiere. Não, é um DaVinci. Porque eles usam mais ou menos as mesmas paletas de cores, né? Para os clipes, para os áudios, para as janelas e tal, fica tudo tá tudo cada vez mais parecido. Só voltando rapidinho a ferramentas de pontos positivos, vocês tinham falado dessas, eu lembrei de uma outra que, cara, para mim é muito usual, que é o próprio filler, que é a própria faixa de vídeo, que você corta o filler e você pode jogar vários efeitos ali. Só explicando um pouquinho melhor, né? O filler é como se fosse um clipe que é um nada, e você põe ali um clipe neutro que você pode pôr em cima de outro e colocar o que você quiser naquele clipe. É o que no Final Cut, no Premiere, eu não sei, acho que no Premiere é o mesmo nome, chama camada de ajuste, né? Você joga um clipe vazio e joga ali, né? DaVinci também chama do Ultimate Layer. Eu confesso que eu não consegui chegar. Eu tive algumas experiências, eu editei 4, 5 realities e uma Olimpíada com a Record. Mas tudo são projetos temporários, né? O reality mesmo, o mais longo que tem, que a gente edita é o quê? 3 meses, né, Ricardinho? 3 meses e meio no máximo. E foram coisas espaçadas e tal. Eu não consegui chegar nesse ponto ainda que o Ricardinho tá, que tantos outros amigos nossos estão, né? Eu confesso que eu tenho até essa vontade, cara, de chegar num modo bem mais avançado, assim, de Avid, né? Tanto que eu não consigo, eu tô pensando aqui enquanto vocês falam, tentando lembrar de algum ponto positivo, e eu não consigo lembrar, cara, porque realmente pra mim eu consigo tranquilamente editar no Avid, mas de fato eu só acho que eu ainda não passei pra aquela parte boa, saca? Tipo, você não tem carinho por ele, você não morre de amor, você não tem... Não, além de não ter o carinho assim, eu acho que ainda eu tô com aquela cabeça de sempre ter que adaptar, tipo, pô, como é que é no Final Cut? Como é que eu tenho que fazer aqui, né? Aquilo do Premiere, como é que eu tenho que fazer aqui? Eu não consigo pensar a linguagem dele, saca? Mas eu acho que isso é normal, com a vivência mesmo do software, né? Eu acho que é normal, porque, por exemplo, eu tentei algumas vezes o Final Cut X e não consegui também. Mas é uma questão de adaptação, ou até mesmo de sentar e falar, não, pera lá, agora eu vou tentar aprender o mínimo. Eu acho que é isso. Eu tô fazendo isso com o DaVinci, cara. A minha máquina não roda muito, mas o pouco que eu tô conseguindo, cara, eu tô adorando. Tem algumas coisas que ele não... é aquilo, né? Tanto é que eu enchi o saco do Baltarejo e falei, cara, acho que não era o Extend. Não, era o Extend. Eu falei, cara, o Extend não funciona como no Avid funciona, por exemplo. Que pra mim é o jeito certo, mas não é o... O Avid não precisa selecionar o corte, né? Pra ele fazer, ele é automático, né? Eu até descobri que no DaVinci você não precisa selecionar o corte, porque eu descobri qual que é o atalho para ele fazer com que aquilo se
que ele enxerga aquilo como um trim. Mas mesmo assim ele não funciona direito, porque ele enxerga como trim, só que, por exemplo, para você trazer o ponto que você quer para onde está a régua, ele não faz no mesmo raciocínio do Avid, que você seleciona a track e manda, né, aquele ponto da direita para a esquerda, da esquerda para a direita até a régua. Então isso eu tô apanhando um pouco, então eu prefiro fazer na mão, é mais prático, mais rápido do que ficar pensando pelo teclado. Mas cara, eu acho que é isso, ferramenta é sentar e te falar, deixa eu tentar aprender. Eu não manjo quase nada do Avid, velho, tem muita coisa, script sync, find phrase, tem uma série de coisas que ele faz, cara. Eu lembro que quando eu comecei a aprender, eu tinha um desespero, porque eu era tão proficiente no Final Cut 7 e eu não conseguia admitir que eu ia editar alguma coisa sem aquela velocidade, sem aquela coisa de nem pensar no software, né? Então aquilo me dava uma frustração. Aí o que eu fiz? Eu comecei a entrar na Amazon ali, eu comprei um monte de livro, tudo que eu via assim, Avid, não sei o que, Avid, como é que é, agilidade no Avid, tudo que eu via de Avid, comecei a comprar, assim, eu comprei uns 15 livros, cara, de Avid, tudo para saber, assim, dominar. E realmente, ali eu comecei a perceber que tem tudo que parecia burro, assim, tinha um raciocínio por trás e que, à medida que a gente ia dominando, né, criando atalho para coisas que tu usa muito, descobrindo atalhos e recursos que não estão, assim, né, as claras, assim, quando a gente começa a usar. E realmente, cara, assim, o software nossa, tem coisas ali que eu sinto falta sempre nos outros, né? E ponto negativo, hein? Vamos falar um pouco mal aí. Que vocês... Vão perguntar Transcoding, como é que tá hoje em dia? Eu sei que no passado isso dava uma dor de cabeça, porque ele não aceitava tudo quanto é tipo de material de cara. Você tinha que esperar ele fazer a versão dele, que era, se não me engano, o DNX HD, não era isso? E eu sei que depois surgiu o tal do AMA, ele consegue, né? Você baixava um plugin e ele conseguia enxergar certos formatos. Como é que tá isso hoje? Ele consegue entender todo tipo de formato de cara? Ainda rola muito transcoding? Como é que funciona isso? A história hoje é mais ou menos como era no Final Cut também, lembra? Lá no começo você só conseguia trabalhar em ProRes. Depois é que ele foi aceitando novos codecs e alguns, por questões de direitos autorais, eles não queriam pagar os direitos, então o software não lia diretamente. Hoje também é o mesmo conceito. A diferença é que, assim como o Apple ProRes é padrão em muitos sistemas, e aí você recebe em Apple ProRes e entrega em Apple ProRes, o Media Composer também, né, o MXF, que é o padrão do Media Composer e da Avid em geral, até para os outros produtos, você recebe muita coisa em MXF e entrega muita coisa em MXF. Então, esse transcoding, muitas vezes, ele pode te favorecer, né, no caso assim também como era o Apple ProRes, né, o Final trabalhava muito liso em cima do Apple ProRes e não gostava muito, por exemplo, de DV, de DVC Pro, de P2, que eram os codecs da época, né? Então, obviamente, o Avid tem a mesma coisa, ele trabalha muito mais liso nos codecs próprios, né? No DNX HD e nas evoluções, né? No 4K tem umas evoluções, mas ele aceita outros formatos. Claro, independente do formato, quanto mais complexo é o codec, mais difícil é editar, e aí tem as consequências, né? Você faz menos tracks de real time, você aplica menos efeitos, né? Para renderizar é mais complicado, porque na verdade alguns codecs, né? Até para o pessoal entender, fala, mas o H264 é tão leve, por que não edita em tempo real? Porque ele é leve porque na verdade ele é um codec complexo para poder ficar pequeno. Então ele não é um codec fácil de editar porque ele trabalha com pacotes, né? Com pacotes de frames. Então quando você precisa de um frame, o software tem que ler na velocidade de um frame, ler o que tem naquele pacote, abrir o pacote, tirar o frame, criar o frame e entregar para o editor. Então por isso é que muitas vezes editar em formatos de trânsito e de transmissão, como é H264 e H265, é mais complicado, e editar no formato nativo, né, que cada software tem o seu, é mais tranquilo, porque o software já sabe como lidar com
codec foi desenhado para aquilo, né? Mas isso é uma coisa que eu lembro, assim, que eu explicava para os meus alunos, é que a gente tem uma compressão espacial e tem uma compressão temporal, né? Esses como é que é? Esses, tipo H264, o MPEG e tal, eles têm uma compressão temporal, que é além da espacial. A compressão espacial, ela não consome tanta memória no Play ou para editar, mas a espacial é horrível, porque aquele frame não existe, é um buraco cheio de dados ali, então ele tem que ir lá, ler o primeiro frame, analisar os dados até ali para poder reconstruir o frame e a gente poder cortar, porque ele foi feito, é um formato pensado para ser assistido, não para ser editado, né? Então, para tu assistir, ok, ele tá naquele ritmo. Agora, quando tu vai editar, tu vai cortar aquele pacote no meio. Aí ele tem que ser gerado um frame para ele, né? Agora, isso é uma coisa assim que eu vejo, é uma desvantagem. Cara, de certa forma, o Final Cut X começou a fazer exatamente o que a Avid fazia, que era de criar... Ele converter enquanto a gente está editando, né? Então, o Final Cut vai ter lá o formato dele, que é o Apple o Proxy, né? O ProRes, que é um formato que só tem compressão espacial, não tem compressão temporal. Ele é mais pesado, mas ele não consome tanto processamento no momento de editar. E isso, assim, é uma coisa que para quem edita profissionalmente, né? Pelo amor de Deus, o cara editar em H264 isso é uma blasfêmia, sabe? Tu tem que... Primeiro, tu tem que converter todo o teu material para tu ter segurança, cara. Porque, sim, não tem como, meu. Isso aí... Então, é que, na verdade, é uma escolha que o cara tem que fazer no começo, né? Por isso é que é importante conhecer o produto e conhecer o que você vai editar. Se você vai editar um negócio que é rápido, é curto e não é complexo, o tempo que você vai perder convertendo esse material, de repente... vai te atrapalhar. E o tempo que você tem para entregar o produto também. Agora, realmente, editar um produto longo, por exemplo, ou um produto que você vai fazer muitos cortes num codec que é um codec de exibição e não um codec de, né, mais dedicado para edição, realmente você vai ter problemas. E fora essa questão de codecs, de transcodes, tem outros pontos negativos? Quer dizer, já vimos que não é um ponto negativo, né? Enfim, uma segurança aí que dá, enfim, mais tranquilidade para edição. Uma característica. Uma característica dos softwares, e o Final Cut também tem isso daí. Mas vocês lembram de algum... Então, eu acho que, por exemplo, tem duas coisas que, assim, por um lado pode ser negativo, mas por outro, o perfil conservador dos caras agrada muita gente, né? Então, por exemplo, mudar a interface. Cara, tem software que muda a interface a cada 2 versões. E você tem que estudar o software de novo para saber onde foi parar aquela função que estava ali naquele cantinho que você usava a vida inteira. Tem função no Avid que está lá, né, desde a versão 1. Tanto é que hoje em dia a gente dá play no JKL, porque o Avid colocou o play no JKL. Né? Então... o cara fala, não, mas o Avid tem uma interface muito quadrada. Tem, mas você pega um editor de 80 anos, ele sabe editar no Avid, porque 30 anos atrás era a mesma cara. Né? Então, por um lado, ser antiquado é uma vantagem, mas por outro é uma desvantagem, que o cara que edita há 4 anos, que está acostumado com Final 10 e Premiere, que é todo estiloso, pega aquela interface careta, fica desconfortável, né? Então, muitas vezes, a segurança acaba atrapalhando a inovação, né? Eu vejo isso também em novos features, né? Dificilmente você vai ter é bem raro você ter um feature muito diferente, assim, muito inovador, que não funcione. Cara, no Premiere eu já vi vários features muito legais que aparecem numa versão como sendo a solução para a sua vida, e na versão seguinte não tem mais, porque ou dava pau, ou dava um conflito, ou a galera não soube usar, era complexo demais. Então, quer dizer, nesse aspecto também ser conservador pode ser uma vantagem, porque o cara não coloca uma feature sem testar. Eu para mim, cara, o que pega mesmo é a questão do drag and drop. Eu acho que eu cresci, me formei como editor arrastando coisas, né? No Final, no Premiere, e a vida inteira foi assim. Então, isso me dificulta bastante. Embora, como o Alfredo sempre fala, no Final 7 a gente teve esse momento aí de praticamente não botar a mão no mouse, mas sempre que necessário, se tiver algum ajuste ali que você sabe que é mais fácil fazer no mouse, sabe? Aquela coisa de meter o mouse ali no viewer
ajeitar uma posição de alguma coisa ou clicar numa... Ah, mas, esse teu comentário é um comentário de 10 anos atrás, velho. Não tem nada que Não, mas ele não tem o mesmo desempenho, não é? Você não consegue sair arrastando qualquer coisa assim Ele tem um delay... Não, sair arrastando, você sai. A questão é, por exemplo, eu vejo que o Final Cut tinha muito disso, né? O Avid também tinha, mas foi avançado demais para a época, pouca gente usava, aí depois quando saiu no Final Cut era a última maravilha do mundo. Então, por exemplo, você arrasta de baixo para cima, da esquerda para a direita, é uma função. Você arrasta de cima para baixo, da direita para a esquerda, é outra função. Sim. Aí você arrasta e dá 2 cliques, é outra função. Então, o Media Composer tinha isso lá atrás, tanto é que para entrar no trim, para sair do trim, para entrar no modo de efeito, dependendo de como você arrastava o mouse em cima da timeline, ele mudava a cara inteira do software. Então, assim, drag and drop, de você pegar o clipe e jogar para frente, para trás, arrastar para direita, para esquerda, isso aí tem há muitos anos. Eu acho até que eles foram precursores, mas acho que foi numa época errada, que ninguém valorizou muito, e depois foi muito valorizado na época do Final, são esses atalhos de drag and drop, entendeu? Você arrastar o mouse de uma maneira diferente e ter uma resposta diferente. Isso já tinha lá atrás, mas eu acho que ele foi mais exaltado nos outros programas, e aí ficou esse estigma de que não tem. Mas tem e tem muito. Você precisa saber usar, principalmente combinando com Shift, Option e Command, né? Eu tenho uma coisa que eu acho muito pouco intuitiva, assim, que eu me quebro sempre quando eu vou fazer no Avid, é reconectar a mídia que está offline, assim. Cara, aquilo ali eu tomo um pau sempre. Eu me lembro quando eu estava editando na Casa Cinema, lá a gente tinha um assistente. Quando acontecia de ficar offline, eu nem tentava mais, eu só chamava o cara, aqui, ó, ficou offline, o negócio, levantava, saía, deixava o cara resolver. De tanto que eu quebrava minha cabeça com aquilo, cara, tinha 1000 maneiras diferentes de tentar fazer. Aquilo eu acho que enfim, poderia ser mais intuitivo, né? Uma coisa que há muitos anos é uma feature que eu não sei como está agora nas últimas versões, mas a última vez que eu dei uma olhada não tinha mudado muita coisa. É o gerador de caracteres. O gerador de caracteres dele foi tosco a vida inteira e até hoje foi tosco. Depois eles compraram um produto de uma outra empresa e embutiram no software, mas na época era muito pesado e depois saiu fora. Então ele faz o mínimo necessário. Não tem uma coisa assim, né? Você, como muitos softwares têm, você digita o que você quer, escolhe um template, bota lá e ele faz um efeito que demoraria 8 horas para você criar do zero, entendeu? Muito bem, senhores. A gente tá aí já dando aquela famosa esticada aqui no programa. O tempo nos aperta aqui. Eu acho que a gente já falou bastante dos pontos positivos e negativos. Estamos até tendo que forçar a mente aqui para lembrar de algumas coisas. Para você ver que o Avid, a gente tem muita mania de falar mal dele pela burocracia, mas de fato, quando a gente vai tentar numerar as coisas, eu acho que esbarra mais até nessa questão da nossa falta de conhecimento do software e falta de domínio do software do que das deficiências do próprio software, né? É bem interessante, era uma reflexão que eu tava fazendo aqui enquanto eu ouvia vocês falarem. Ô, Baltarejo, deixa eu te falar. Cara, agradecer mais uma vez mesmo de coração, não é jabá, todo mundo sabe aqui que vocês apoiam a gente aqui, tem patrocinado a gente, ajudado a gente aqui nos nossos custos, mas realmente vocês têm ajudado bastante a gente, é muito bacana vocês trazerem também para o podcast esse conteúdo. Eu acho que os ouvintes gostaram bastante, a gente recebeu muito feedback positivo. Foi uma série aí que a gente idealizou junto com a VMakers, foi uma ideia conjunta que a gente teve e o saldo é muito positivo. Eu tô muito feliz com o resultado, acho que o Ferraz aí também, quem participou também e os ouvintes, eu espero que também. Muito, muito bacana mesmo, continuem aí com esse ótimo trabalho que vocês têm feito. E coloco de novo pros ouvintes, insisto, vale a pena você dar uma olhadinha lá no site do VMakers, porque o produto é realmente muito bom, os cursos são muito bons, a gente já falou aqui várias vezes, vale a pena investir em você, vale a pena investir em conhecimento, e isso é uma coisa que eles entregam com muito louvor, com muita facilidade, muita didática, e é uma coisa que vai ajudar na tua vida de editor.
em termos bem práticos mesmo. Então, obrigado mais uma vez, Baltarejo. Cara, obrigado você pelo convite, foi bem legal participar dessa série, eu aprendi bastante coisa, foi bacana ter a visão, assim, essa perspectiva dos 4 softwares e na visão de pessoas que usam eles no dia a dia, em diversos trabalhos diferentes, assim, é legal para comparar e enriquecer, né, aprender um pouco mais sobre cada um deles, ter uma visão mais ampla. Ô Porto, obrigado pela sua presença aí nesse último episódio, por ter cedido o espaço aí dessa questão dos softwares que sempre você tá presente com a gente, mas a gente foi equilibrando aqui a conta e foi muito boa sua participação aqui, o nosso querido Avidman. Não, eu que agradeço, é sempre muito gostoso estar com vocês. Fica tranquilo, não tô com ciúmes, né? De não ter participado dos outros. É difícil, os ouvintes não imaginam como é ter que equilibrar tudo isso, cara. São pessoas muito queridas, são influências muito boas aqui pra gente, pro podcast. É difícil, cara, ter que marcar o Marcelo sabe como é que é, né, Marcelo? A gente fica assim, putz, cara, e agora? Tem 8 pessoas pra participar, 10, quem a gente chama, né? Não, e realmente fazer um programa com 8 pessoas não é fácil, a gente já tentou, né? É meio complicado, então realmente tem que ter esse filtro. Eu queria falar um pouquinho do AV Makers também. Eu tive alguns feedbacks positivos e eu acho que, mais que tem o Jabá aí, né, que eles patrocinem a gente, eu acho que o que eles fazem por quem ouve o programa é que é legal, né? Eu acho que muita gente, por mais acessível que seja o curso, às vezes não tem o recurso e o desconto que vocês estão oferecendo aí, eu acho que é a gota que o cara precisa para poder se aperfeiçoar, tentar crescer profissionalmente. Eu acho que essa é a parte legal da história. Gostei de vocês me chamarem, né? Eu tô meio enferrujado aí das últimas novidades. Mas é o nosso eterno Avidman. Seu título não se... O fato deles serem conservadores, algumas coisas é igual andar de bicicleta, né? Você nunca esquece. Isso é bom pra você. Então, isso é uma dica, né? Pra quem quiser, pra quem se aprofundar, pode ter certeza que daqui 10 anos muita coisa vai estar lá. Avid é bom por causa disso também. E Ricardinho Fagundes, cara, obrigado aí pela sua participação e parabéns, cara, pelo The Circle, por todos os outros trabalhos que você tem feito e obrigado pela participação. Cara, imagina, eu que agradeço. Puta, eu ouço vocês desde o início, desde o primeiro episódio do Baby Drive. Cara, foi sensacional. Espero ter ajudado aí as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre o Avid, mas, cara, eu acho que ferramenta não faz um bom editor, né? Ela apenas ajuda a ser um bom editor, mas não necessariamente. Então, o legal é saber um pouquinho de cada uma mesmo e o resto a gente se vira. Muito obrigado vocês aí, um grande abraço a todos. E, por último, mas não menos importante, o Alfredo Barros, que esteve aqui com a gente em todos os episódios dessa série. O rapaz que é o canivete suíço da edição aí, edita em tudo que é software. Muito obrigado pelas suas considerações, Alfredo. Imagina, eu só tenho a agradecer, aprendi muito nessas últimas semanas aí com vocês. E nessa de hoje que eu pude conhecer o Marcelo Porto e o Ricardinho Fagundes, que enfim, editou essa série maravilhosa aí, o The Circle, né? Então, gente, muito obrigado e espero que venham outros softwares aí pra gente desbravar pela frente. Boa. É isso aí, galera. Então vamos ficando por aqui. Segunda-feira que vem tem mais. Se você quiser conversar com todos esses colaboradores e participantes aqui do episódio, você pode entrar no Sala VIP, que é o programa de apoio do Sala de Edição. A gente tem planos a partir de R$4,90 por mês, que é menos que uma latinha de Coca-Cola, como diria Cris Dias. Com isso, você pode ajudar a gente aqui a manter o podcast no ar e também a gente, em contrapartida, dá acesso aí a vocês ao grupo do Telegram, que é um grupo muito bacana que tá rolando entre os apoiadores. Inclusive, todos os colaboradores também estão lá. Bruno Baltarejo, inclusive, está lá. Alfredo Barros, Marcelo Porto, enfim, todos, se eu for listar aqui, a gente não para de falar. E é um grupo muito interessante, você pode ter acesso a esse grupo e também outros benefícios que você pode encontrar lá no nosso site ou aqui na descrição do episódio, ou então no nosso Instagram também, tem lá nos destaques como é que você faz para entrar no Sala VIP. Então a gente te convida para chegar mais perto da gente, poder trocar um papo mais aprofundado sobre software, sobre edição. A gente fala também algumas coisas sobre a vida ali também, mas é um grupo bem focado. Você é nosso convidado para estar com a gente. E se você por acaso caiu de paraquedas nesse episódio de Avid, dá uma olhada nos nossos episódios anteriores. A gente tem aí 3 episódios, um sobre DaVinci Resolve, o outro sobre Premiere e o terceiro sobre Final Cut, e que a gente seguiu esse mesmo modelo que vocês ouviram aqui agora, falando de pontos positivos, pontos negativos, falando de história. Então, se você não ouviu, dá uma olhada lá, de repente vai ter informações interessantes para você. E passa adiante, por favor, para algum editor amigo que você conheça, que vá se interessar por esses conteúdos e dá retorno pra gente. Segunda-feira a gente volta com um novo episódio, com um novo conteúdo e um novo tema. Valeu, gente. Até semana que vem. É isso aí. Falou!
E semana que vem é o que mesmo? Windows Movie Maker, não é isso?